Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sextas Sustentáveis. É uma parceria do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Hoje tenho comigo a Sara Rocha para nos ajudar a responder a esta pergunta. Depois do greenwashing, vem aí o greenhushing? Sara, muito bem-vinda ao Observador. Olá, obrigada. Olha, na primeira temporada do Sextas Sustentáveis dedicamos um episódio todo a explicar este conceito do greenwashing, até se chama Greenwashing Empresas. As empresas estarão mais verdes, podem encontrá-lo no site do Observador e também nas plataformas de podcast. Mas com a Sara hoje vamos tentar falar de greenhushing, que pelo que percebi, Sara, é um conceito que está um bocadinho aqui em oposição ao que é o greenwashing. É, exatamente. E é muito difícil falar de um sem falar do outro. O greenhushing é um conceito novo que, numa tradução literal, significa silêncio verde. O que é que acontece? As empresas com algum receio de caírem em greenwashing, ou seja, de dizerem determinada coisa ou de se colocarem como sendo mais sustentáveis e num caminho mais verde, sem que tenham... que realmente são. Exato, sem que tenham esse fundamento real. No greenhushing, as empresas, apesar de até poderem estar a praticar determinada prática ambiental ou nesse caminho da sustentabilidade, optam por não comunicar as suas iniciativas ambientais com receio do que possa vir a acontecer e de caírem no greenwashing. Se no greenwashing as empresas dizem mais do que aquilo que fazem, no greenhushing acontece exatamente o oposto. As empresas até estão a fazer alguma coisa, mas com algum receio não comunicam. É uma espécie de receio de ser apanhado em alegações que não são verdadeiras? É um bocadinho por aí? É exatamente isso. No greenhushing as empresas têm mesmo receio de virem a ser culpadas ou prejudicadas por uma prática ambiental que, apesar de estarem a fazer, têm medo de não conseguir comprovar tudo. Vem de hushing, não é? Exatamente. É daí que vem também um bocadinho essa definição. Porquê é que estas empresas optam por não comunicar as suas iniciativas ambientais? Dizia que um dos medos pode ser precisamente não cair no greenwashing, que ninguém quer estar associado, estar a promover uma determinada conduta ambiental quando ela de facto depois não se verifica, não é? Sim, é isso mesmo. Já todos em determinadas situações ficámos calados com medo das repercussões que possam acontecer. Aqui nós continuamos... É um bocadinho não falar demais. É exatamente Sim. isso. Aqui muitas vezes o que é que acontece? Ainda há aqui alguma incerteza sobre a regulação, apesar do greenwashing ser uma prática proibida por lei, já o é, ainda há aqui alguma incerteza sobre o que é que pode ou não ser dito. E, portanto, as empresas têm algum receio de ser acusadas de greenwashing, caso as suas iniciativas sejam vistas como insuficientes, e eu no primeiro episódio referi muito isso. Eu, de facto, acho que as empresas têm feito aqui um grande caminho na sustentabilidade e têm tentado implementar medidas, mas muitas vezes o que é que acontece? As empresas têm alguma dificuldade em perceber o que é que podem dizer e até onde é que podem, até o que podem ir, ou se podem dizer determinada coisa, que prova é que têm que apresentar caso venham a ser questionadas. E, portanto, acho que o greenhushing vem muito nessa sequência. As empresas têm aqui algum medo de escrutínio, porque apesar deste vazio legal, a verdade é que tanto o consumidor como os reguladores continuam a estar muito, muito exigentes e atentos e, portanto, as empresas têm algum receio. Não só um receio legal, ou seja, não há só um receio que lhes venham a ser aplicadas coimas. O risco principal que eu sinto que as empresas têm nesta perspectiva é muito um risco reputacional, ou seja, as empresas têm muito medo... As empresas têm muito medo de perder aqui a confiança dos consumidores e eu acho que para as empresas esse risco e esse medo é maior do que das próprias coimas. Esse é um dos principais fatores porque já percebemos é prejudicial o greenwashing e o greenhushing podemos também perceber que pode ser prejudicial de que forma para as empresas? Pode ser prejudicial, não é igual. Ou seja, claro que o greenwashing tem um risco muito maior porque, em primeiro lugar, ele é proibido por lei. Mas o greenhushing também tem aqui algum impacto, porque em primeiro lugar ele vai minar a confiança dos consumidores. Os consumidores continuam atentos e à procura, e se uma empresa não entrega, eles vão bater à porta da outra empresa para ver se essa empresa está a entregar. Portanto, em primeiro lugar, há aqui um risco de perda real de consumidores. Por outro, há aqui uma dificuldade de progresso rumo à sustentabilidade. Isto porquê? Porque
as empresas funcionam muito por, e agora vou usar aqui um termo em inglês, mas muito por peer pressure, ou seja, se eu tiver uma empresa ao lado que é a minha concorrente e que está a comunicar rumo à sustentabilidade, eu vou sentir também um impulso de comunicar também. O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho só que comunicar, não é? Eu tenho que implementar, mas o facto de se parar de comunicar tanto este tema, a nosso ver, vai fazer sempre com que se pare, abrande aqui um bocado o caminho para a sustentabilidade. Portanto, vai criar aqui um desincentivo na inovação e também na melhoria contínua das empresas. Ainda olhando um bocadinho para os riscos nas empresas do greenwashing, às vezes não é só por parte do consumidor, não é? Essa própria empresa, sei lá, pode ter dificuldade em atrair talento, imagino. Sim. Cada vez mais há pessoas bastante envolvidas com a causa ambiental e podem não querer trabalhar numa determinada empresa. Isso principalmente é uma realidade nas novas gerações. Se calhar formos falar com a geração dos meus pais, em que o tema da sustentabilidade podia ser meio irrelevante, ou seja, o caminho da sustentabilidade de uma empresa para escolher a entidade empregadora podia ser irrelevante, a verdade é que nas novas gerações elas procuram isso. Quando um jovem provavelmente vai entrar no mercado de trabalho, principalmente em alguns setores, o posicionamento da empresa face à sustentabilidade é uma coisa que a maioria dos jovens tem em consideração. Mas não podemos nunca esquecer aqui dos consumidores, não é? Isso vai sempre fazer com que exista uma falta de reconhecimento e, acima de tudo, vai contribuir para um ambiente de desconfiança que é real tanto junto dos consumidores como junto dos investidores, porque os investidores são, para a maioria das empresas, principalmente no tecido empresarial português, é uma coisa muito importante e, portanto, os investidores vão deixar de saber o que é que está ou não a acontecer. E este silêncio pode ser muitas vezes encarado como uma falta de compromisso das empresas. Não querer revelar tudo o que se está a fazer porque pode não se estar a fazer o suficiente nesse capítulo é também um dos riscos. Sara, olhamos um bocadinho para o papel que tem a regulação na promoção desta comunicação equilibrada sobre sustentabilidade. Há pouco já falávamos de facto dessa, o que é ou não punido por lei, mas aqui a regulação tem um papel fundamental. Sim. E ela já existe? Já existe, ou seja, o greenwashing já é proibido, o Código da Publicidade é bastante claro quando indica o que é publicidade enganosa e o greenwashing não diretamente, mas entra neste conceito. O greenwashing é publicidade enganosa e é uma prática comercial desleal, portanto tem coimas associadas, neste momento já é proibido. O que é que acontece aqui? A regulação tem um papel fundamental para poder definir os critérios claros para que se possa efetuar determinada comunicação ambiental e vai sempre incentivar aqui a transparência. Entretanto, aqui em termos de regulação e para dar algum contexto, nós ansiámos durante bastante tempo por uma diretiva que era a Green Claims Directive. Se eu disser em português e traduzir é a Diretiva das Alegações Verdes, mas provavelmente para quem nos ouve a Green Claims Directive pode soar a alguma coisa, porque foi bastante discutida. Esta diretiva estava numa fase já muito final de aprovação e este verão, em junho de 2025, ela acabou por sofrer aqui um revés. Quando toda a gente esperava que ela fosse finalmente aprovada, a Comissão veio anunciar a sua suspensão. Chegou-se aqui até é uma diretiva europeia. É uma diretiva europeia, sim. E chegou-se inclusive a falar numa retirada total desta diretiva, mas a Comissão, entretanto, veio esclarecer nos últimos meses que se trata não de uma retirada, mas de uma suspensão. O que a Comissão veio dizer, veio justificar esta suspensão com o facto de considerarem que esta diretiva vinha criar aqui muita burocracia e encargos financeiros para, acima de tudo, as pequenas e médias empresas. Esta diretiva, que eu sinceramente espero que venha um dia a ver a luz do dia e que não seja para daqui a muito tempo, era essencial para regular o que é ou não sustentável. Apesar do greenwashing ser proibido e esta proibição ser transversal a vários Estados-membros, a diretiva vinha ajudar-nos a perceber se eu digo que um determinado produto é mais sustentável, o que é que eu tenho que apresentar como prova? Ou até onde é que eu posso clarificar, pelo menos. Sim, vinha aqui clarificar. O que é que eu acho que aconteceu? Para além desta questão da burocracia, acho que o tema claramente da sustentabilidade tem deixado de estar tanto na moda. Acho que é um tema que tem sido capturado por um nicho e o que é que isso tem feito? Eu acho que em vez de se tentar evoluir e tentar densificar mais o tema, acho que o legislador tem tido algum medo de avançar nestes temas, com medo de estar a legislar apenas para um nicho.
Muitas vezes fala-se que na União Europeia há um excesso de regulação na Europa. Eu até tendo a E que concordar. depois afeta alguns países de formas diferentes, porque têm tecido empresarial diferente também, não é? Se temos nós um tecido muito composto por pequenas e médias empresas, poderemos ser mais afetados do que outros em diretivas europeias desse género. Sem dúvida. E se compararmos a Europa com outros países, há uma frase que eu gosto muito, que muita gente diz, que é que na Europa se regula, os Estados Unidos inovam e que a China executa. Eu tendo a concordar com esta frase, e nas áreas onde eu trabalho é uma realidade. Por exemplo, na área da tecnologia, sem dúvida que nós temos aqui se calhar um excesso de regulação e que isso pode muitas vezes ser o entrave. Se falarmos, por exemplo, no direito do consumo, eu tendo a concordar que muitas vezes o que acontece é que o legislador meio que vai estupidificar o consumidor, tentando balizar muito o que é que pode ou não ser dito, julgando... Sendo meio paternalista. Sim, sem dúvida. Acho que muitas vezes o legislador vai tentar... acha que o consumidor sozinho não consegue perceber. E isso não é real, não é? E, portanto, eu não concordo muito com esse papel de um legislador paternalista, mas nesta área, ao contrário das outras que eu estava a falar, eu acho que a regulação aqui vinha mesmo funcionar como uma ajuda. Já sendo esta uma prática proibida, a regulação ia ajudar a criar aqui uma maior segurança jurídica e as empresas iam se sentir não proibidas ou limitadas, mas eu acho que até se iam sentir encorajadas a conseguir comunicar com mais segurança. E para fechar, Sara, que recomendações é que poderíamos dar às empresas para evitar que caiam neste greenwashing ou também no greenwashing que falamos hoje? Nós temos prestado acompanhamento a várias empresas na área da publicidade e esse aconselhamento jurídico vem em várias fases. Nós temos empresas que nos vêm pedir ajuda porque querem colocar um produto no mercado e por exemplo, reduziram a percentagem e querem comunicar que o rótulo em si reduziu não sei quanta percentagem de plástico e querem fazer esta comunicação de forma muito segura. O que é que nós tentamos sempre falar? Tentamos que as empresas percebam que a transparência é uma coisa fundamental. E quem ouviu o primeiro episódio de podcast que eu gravei na altura sobre o greenwashing, eu estou sempre a falar da transparência, mas não só na parte da sustentabilidade, mas na área da publicidade, a transparência é fundamental. As empresas têm que estar dispostas a comunicar de forma honesta, clara e, acima de tudo, fundamentado. Para que uma empresa possa dizer que vai reduzir X% de plástico, ela tem de conseguir ter os estudos e caso que o provem. O regulador venha, ou caso a autoridade de controle venha a solicitar, estes estudos têm que ser apresentados. Temos também o outro lado, que é mais desafiante, se calhar, que é quando as empresas vêm ter connosco numa fase inicial porque querem desenvolver um novo caminho rumo à sustentabilidade. De uma forma mais global para a empresa toda, digamos. Exatamente, de uma forma muito global, querem perceber o que é que eu posso fazer. Nesse caso, o que nós achamos que é fundamental é, para além da transparência, a empresa tem que perceber em que mercado é que se encontra, em que mercado e em que setor. Uma empresa de têxtil não pode ter os mesmos objetivos e comunicar da mesma forma que uma empresa de petróleo, por exemplo. Portanto, é importante perceber em que setor é que estamos e até onde é que queremos ir, porque não vale a pena nós virmos dizer que queremos ser mais sustentáveis e fazer claims a dizer que em 2030 vamos reduzir a nossa pegada de carbono se isso não tiver iniciativas concretas. Portanto, é importante ter esse caminho, sem dúvida, mas é importante perceber se nós estamos mesmo dispostos a fazer aqui alguma coisa por isso. E às vezes, se calhar é melhor tentar não dar um passo maior que a perna. É importante perceber, se calhar mais vale eu dizer que vou reduzir de 5% a quantidade de água que utilizo e 2% de plástico nos meus produtos e não dizer só que vou ser mais ambiental, porque muitas vezes as empresas acham que com este chapéu tão grande e com estas alegações tão vagas conseguem... É melhor concretizar? Sem dúvida. Okay. Eu acho que o segredo da publicidade, daqui desta publicidade associada à sustentabilidade sim, mas da publicidade em geral, é sempre melhor concretizar e não irmos aqui com claims, com alegações muito vagas. E quando eu digo claims, claim é tudo. É um rótulo, um claim é uma frase, nós muitas vezes associamos um claim a uma frase publicitária, mas o direito à publicidade é aplicável não só a essas alegações publicitárias, mas também a comunicações mais corporativas da empresa,
a rótulos e, portanto, tudo isso tem de estar no mesmo caminho e tem de cumprir com as normas de direito da publicidade. Muito bem, Sara Rocha, muito esclarecedor. Acho que conseguimos responder à pergunta. Depois do greenwashing vem aí depois do greenwashing vem aí o greenhushing. Foi um conceito que desenvolvemos também neste episódio com a Sara Rocha. Obrigado, Sara, muito esclarecedor. Foi mais um episódio do Sextas Sustentáveis, o podcast do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Continua a acompanhar-nos, quer no site do Observador, quer nas plataformas de podcast, nesta segunda temporada, onde voltamos a falar de sustentabilidade empresarial. Até ao próximo programa.